Olá, boa noite pessoal, tudo bem? Olha só o que eu tenho aqui, ó. É a foto minha e dos meus filhos. Aqui a Vitória, o Heitor e o Enzo, né? Vi que tem 20 anos, Heitor tem 17 e Enzo tem 14. Bom, vocês já conhecem, né? E todo mundo sabe que eu tenho 42 anos, né? Mas vamos pular essa parte, essa foto para vocês. Por causa do assunto de hoje da nossa live, que é ser mãe. É um assunto tão complexo, né? Então vou falar assim, um pedacinho só. Vou falar da Viviane, né? Quanto mãe. Eu fui mãe aos 22 anos de idade, né? Eu já tinha me formado no magistério, que eu me formei em 98. Já tinha tido, né? Uma trajetória já estudantil. Eu tinha ideia de vir para São Paulo para fazer o ECA, né? Eu queria fazer artes cênicas no ECA. Esse era o meu sonho de adolescente. Mas na verdade acabei vindo para São Paulo e entrando para a faculdade da maternidade. O meu pai até fala que a única coisa que eu vim fazer em São Paulo foi filho. Então vamos falar sobre essa questão de ter filhos, né? A Vitória veio de um relacionamento que eu já tinha quando ela nasceu, 1 ano e meio de relacionamento. Sim, foi precoce. Eu engravidei, assim, não muito tempo depois de iniciar esse relacionamento, que foi um amor de carnaval, né? Que eu conheci numa festa, no dia de carnaval, conheci o pai dela. E daí, né, rolou esse relacionamento, a gente foi, né, se encontrando e depois a gente já tinha 1 ano e meio juntos, a gente se separou. Aí quando eu contei pra ele que tava grávida, a gente voltou e depois a gente tentou morar junto, que eu acho que foi a maior besteira que eu fiz na minha vida, né? Mas enfim, foi que a gente decidiu na época e tá aí a Vitória hoje com 20 anos. Como foi ser mãe pela primeira vez? A Vitória, na época eu trabalhava nas Paulinas, na editora Paulinas aqui na Ana Rosa, ganhava razoavelmente bem, o pai dela também era vendedor lá no Brás, então ela teve um ótimo enxoval, né? Um enxoval feito na Alô Bebê, da aclimação, só roupas boas, roupas caras, foi aquela expectativa para esperar a Vitória chegar, né? E ela veio antes da hora, era para ter nascido em abril e nasceu em março, nasceu de 8 meses. E por que Vitória nasceu de 8 meses? Eu fui para um carnaval, lá vem a história de carnaval de novo, para Sorocaba, porque eu tinha medo, de repente, de ter filho sozinha, então eu fui para casa do meu pai, para vocês terem noção de quanto que o pai dela sempre foi ausente na minha vida. E eu fui para lá ficar com o meu pai, fui fazer o pré-natal, o último, né, que seria do 8º mês. Eles aproveitaram que eu tinha um convênio e a Vitória nasceu de cesárea um mês antes do tempo previsto, para que eles ganharam, né, dinheiro com isso. Depois que eu descobri que eles fizeram uma cesárea numa criança de 8 meses que não estava preparada para nascer, só porque eles queriam ganhar a cesárea. Foi lá no Hospital Samaritano de Sorocaba, ela nasceu. O pai dela conheceu ela, ela já tinha 15 dias. Ele tirou a licença paternidade, mas não foi vê-la. Ele aproveitou e foi pra praia. Passou 5 dias na praia. E eu lá em Sorocaba com o meu pai. E daí ele foi ver a menina, ela já tinha 15 dias. Enfim, pra mim a maternidade não veio planejada, né? Aconteceu porque eu achava que eu já tinha um relacionamento de relaxar de vez, não tomei remédio, não me preveni e ela veio. E eu com 22 anos estava com uma criança no braço, com um pai totalmente irresponsável, e aí começou a minha luta de ser mãe. Aí que eu fui perceber que as noites que eu não dormia, porque Vitória tinha muita cólica, ela tem prisão de ventre até hoje. Imagina ela beber. Então eu trocava o dia pela noite, porque ela passava o dia inteiro chorando, ela sentia muita dor, ela tinha muita cólica, ela sentia fome, mamava e começava a ter cólica. Tinha dia que eu não dormia, tinha noite que eu não dormia, chegou ao ponto de eu não
tomar banho, de eu não comer, eu parecia um zumbi. Eu lembro que eu tinha feito permanente afro no cabelo, a raiz ficou desse tamanho, porque quando eu descobri que tava grávida, eu não passei mais química no cabelo, e eu já não penteava mais, meu cabelo tava desse tamanho, né? Cuidar de um bebê novo sozinha não era pra qualquer um, porque o pai dela aparecia lá em casa, a gente morava junto, mas ele aparecia quando queria. Então praticamente a responsabilidade ficou toda pra mim, né? E tá aí agora, com 20 anos. Né? Eu lembro que a primeira vez que eu levei ela na escolinha, foi numa escolinha particular lá na Aclimação, eu chorei. Eu passei o dia inteiro, assim, naquela aflição, não via a hora de dar 6 horas da tarde pra ir embora. Quando eu cheguei na escolinha pra pegar a Vitória, Vitória chorou, porque não queria vir comigo. Queria ficar lá na escolinha brincando. E ela tinha 5 meses na época. Falei, eu não acredito. Eu passei o dia inteiro agoniada, né? Porque, né, mãe de primeira viagem tem todo, né, essa questão. E a Vitória chorou porque não queria vir embora. Ah, meu Deus. Nessa época, eu já tava sozinha, porque quando ela teve 3 meses, ela já estava com 3 meses, eu me separei do pai dela, porque já que ele aparecia quando ele queria, eu nunca vi você morar junto com uma pessoa que aparece quando quer e você nem sabe quanto que ela ganha, porque ela recebe na sexta e volta segunda-feira sem um tostão e você ainda tem que bancar a casa sozinha. Era melhor ficar sozinha mesmo. Aí eu peguei minhas coisas e fui embora. Eu voltei a morar num apartamento que eu dividia com amigos lá na Paulista. Mas é complicado você dividir apartamento com amigos com bebê. Porque era lá que eu morava durante a gestação, quando eu namorei o pai dela, né? Então eu voltei pra lá. Eu não conhecia quase São Paulo, engravidei logo depois que eu vim morar em São Paulo. Enfim, então eu voltei pra lá, mas ficar numa república, né? Porque era um apartamento dividido, cada um alugava um quarto do apartamento. Com criança era complicado. Eu lembro que eu ficava no quarto da empregada, sozinha, porque ninguém queria dividir quarto comigo com um bebê novinho, né? Ainda mais que eu falei, né? Que Vitória chorava pra caramba. Então, assim, eu me vi já com a Vitória bebezinha, sendo mãe e mãe solo, né? Mãe solteira. Antigamente falava mãe solteira, agora a gente mudou pra mãe solo, mas realmente eu era solteira porque eu ainda não tinha casado. Quando a Vitória ficou um pouco maior, eu conheci o pai do Heitor. E ele tinha acabado de chegar da Bahia. Ele é mais novo que eu. Aí pergunta se ele queria, né, ter uma responsabilidade. E eu, a inocente, como eu falei no vídeo anterior, achei que na época em que a gente está menstruando, no final da menstruação, a gente não engravida. Pois é, bingo, eu engravidei, eu tive essa sorte. Gente, falei, não vai acontecer nada não, né? Porque se eu tô, né, nessa época, né, o óvulo tá soltando, né? Como que eu vou conseguir engravidar? E eu tive essa sorte, parabéns pra mim. Eu tinha a Vitória ainda bebê, aí engravidei de uma pessoa com a qual eu não tinha um relacionamento firme, né? Porque ele veio para São Paulo e é o que ele conseguiu, que ele queria vencer, ter seu próprio negócio, e glória a Deus que ele conseguiu. E quando eu falei que eu tava grávida, ele me ofereceu dinheiro para comprar um medicamento que eu não vou falar qual é, né, para abortar o Heitor. E falou: compra logo 4 comprimidos, porque tem que ser 2. Ele falou assim: compra 4 para garantir que você vai abortar. Aí eu mandei ele enfiar o dinheiro, vocês sabem aonde, que eu fiz o propósito de não falar mais palavrão nas lives. Ainda mais que tá no YouTube agora, hein, gente? Todas as minhas lives estão no YouTube. Quem perdeu as outras, vão lá, hein? E deixa o like, ativa o sininho, que toda vez que eu postar vídeo lá, vocês vão ser avisados pelo YouTube. Então, voltando. Aí eu mandei ele enfiar dinheiro naquele lugar e acabou o relacionamento. E eu, com 24 anos, tinha 2 crianças. E ainda sendo a mãe solo. Quando passou em 2004, eu conheci o meu ex-marido. E vencendo todo aquele preconceito que meu pai me falou, que mulher, né, solteira com 2 filhos não ia conseguir nunca ter um relacionamento, porque os homens iam me querer só pra sexo. Aí eu conheci o pai do Enzo. E, tipo, só pra jogar na cara do meu pai que isso não era verdade, que eu tinha arrumado o amor da minha vida, casei. Fiz a segunda pior besteira da minha vida, de casar com ele.
E daí eu pensava, ele tá criando 2 filhos que não é dele, né? Eu vou dar um filho para ele também, porque não é justo. Me tornei mãe da terceira criança. 5 anos se passaram, o casamento acabou. E eu, em 2010, tinha 3 crianças para cuidar sozinha. E de 2010 até hoje, eu crio os meus filhos sozinha. Né? São aí 10 anos. Eles cresceram, tão lindos, né? Como dá pra ver nas fotos. Eu sou mãe suspeita pra falar, mas estou falando baseada no que os outros me falam. Que os meus filhos são lindos, que os meus filhos são educados, né? Estudam, o Heitor trabalha. Hoje em dia só me dão alegria. O Heitor morou com o pai dele dos 10 aos 17 anos, né? Porque eu não estava dando conta de cuidar de 3 crianças e 2 adolescentes, que ele e Vitória são muito próximos. Ele começou a dar trabalho e eu mandei ele para casa do pai dele e lá ele ficou durante 7 anos e voltou ano passado morar comigo, né? E a Vitória também ficou um tempo com o pai. E nesse meio tempo todo, teve 3 anos que Vitória e Heitor ficaram longe de mim, que eu não fiquei com eles durante 3 anos. Bem nos primeiros 3 anos de vida do Heitor, né? E a Vitória já tava, né, com 2, 3 anos quando, né, ficou afastada. E depois ela foi, desses 3 anos, ela foi morar com o pai. Então a Vitória passou um tempo morando com o pai, depois o Heitor também. Mas eu fiz de tudo para continuar sendo mãe, mesmo que fosse a distância, mesmo que não existisse o WhatsApp. Era aquela questão de você visitar o seu filho numa data pré-determinada pelo juiz e você ter que sair escondido para não ver seu filho chorar. E você sai chorando, porque você deixou o seu filho, ou depois você percebe que ele percebeu que você saiu, e você tá lá na rua, você escuta e reconhece o choro do seu filho, que ele tá chorando porque a mãe foi embora. Ele passou a semana inteira esperando. Eu trabalhava 6 por 1, folgava um dia na semana, que podia ser segunda, terça, quarta, quinta, qualquer dia, vai rolando, né, a semana, e vai mudando os dias. Então eu visitava um dia os meus filhos, e era o dia mais feliz da minha vida. A gente passava nessa expectativa, e eles também, e daí só podia passar um dia com eles. Às vezes dava certo de pegar final de semana. Eu morei em abrigo também. Quando eu fiquei grávida do Enzo, eu não sabia que eu estava grávida, aí eu comecei a trabalhar numa lanchonete lá na Patriarca. E comecei a sentir dores. Lá tinha 5 andares na época, que era a loja lá, que foi quando estourou a história de R$ 1, né? Um real não, minto, era 50 centavos o salgado. Quem é mais da minha geração lembra dessa época. Tem uma lanchonete ali na Patriarca e tinha outra lá no Anhangabaú que vendia salgado a 50 centavos. Era muito movimento. O prédio que eu trabalhava tinha 5 andares. O elevador era só para subir e descer comida. Então, se eu tinha que pegar alguma coisa e a cozinha era no último andar, eu tinha que subir. E começou a me dar dores na perna. E eu não sabia que estava grávida. Eu pedi as contas. Depois o meu ex-marido ficou desempregado, a gente não tinha como pagar aluguel, e eu fui morar no abrigo, no amparo maternal, lá na Santa Cruz. Então eu fiquei afastada dos meus filhos, que eles estavam num outro abrigo em São Caetano, que era só para criança, e eu fiquei num abrigo só para gestante. E era muito doída essas visitas, tanto quanto eu ia em São Caetano, eles vinham em São Paulo me visitar, foi uma barra. No abrigo você mora com todo tipo de pessoa, tinha meninas, que a maior parte eram adolescentes, acredite se quiser. Eram meninas que viviam na rua, eram meninas que eram viciadas em droga, tinha meninas que eram loucas não, né, que tem problema mental, né, tem uma certa deficiência mental, então ficava lá, mulheres que eram abandonadas, várias situações, e todas situações tristes, porque para você estar grávida e não ter onde morar já é algo triste. E daí eu permaneci lá, até o meu ex-marido arrumar um emprego, alugar uma casa lá no Jaraguá. Isso foi uma semana antes do Enzo nascer. Então eu fiquei praticamente a gestação toda em abrigo e também longe dos meus filhos. Foi muito complicado, foi uma gestação também, que foi uma gestação de risco,
né? O Enzo nasceu com uma doença incurável. Então eu nem tive ele no amparo maternal, eu tive que ter ele no Hospital São Paulo, porque ele nasceu e foi direto para UTI neonatal. Então foi uma luta contra a vida, né? Eu sabia que eu tinha uma criança que poderia entrar em óbito a qualquer momento, que poderia precisar de um transplante de fígado, e transplante de fígado para recém-nascido, para você encontrar uma criança que acabou de nascer, né, e morreu e seja compatível, seria só por um milagre. Enfim, não foi feito esse transplante, até hoje meu filho não é transplantado, e depois eu já conto para vocês como que aconteceu essa cura, né, que é, já adianto que é a presença de Deus em nossas vidas. Eu fiquei num quarto uma vez quando eu saí do abrigo. Eu estava no final da gestação, estava de 8 meses já, cuidando de uma menina que tinha. Eu acho que ela era autista, mas na época a gente não usava muito esse termo autismo. E eu era responsável por dar remédio para ela. E nesse dia, a assistente social esqueceu de me dar o remédio. E eu tava já de repouso por ser uma gravidez e risco, por isso que eu fiquei responsável por cuidar dela. Porque lá no Amparo a gente trabalha. Ou trabalha na cozinha, ou trabalha na lavanderia, né? E tem as meninas que trabalham, uma só no laboratório e outra no refeitório. Então a gente fica nesse abrigo, mas a gente trabalha também, né? A não ser que o médico te dê laudo para você ficar de repouso, então você tem que trabalhar o dia todo. E depois você troca o seu trabalho por enxoval. Eles recebem muitas doações de enxoval e você vai recebendo pontos para depois você trocar por roupinha pro seu bebê. Então você trabalha no hospital para fazer essa troca, né? É um trabalho em troca das roupas da sua criança, né? E outros acessórios, como mamadeira, essas coisas assim. E eu estava trabalhando na lavanderia, depois eu trabalhei no refeitório, e como eu tava com uma gravidez e risco, eu não pude trabalhar mais e ela me colocou para cuidar dessa menina. Ela era uma negra alta, muito mais alta que eu, porque eu sou baixinha. E ela tava surtada porque ela não tomou remédio, né? O autista, quando ele tem esse grau, né, desse espectro que eles ficam violentos e eles não tomam remédio, eu sei que ela entrou numa alucinação e ela quase me matou. Eu saí correndo do quarto, porque ela tinha levado uma surra de outras meninas. Mais cedo, na hora do almoço, essas meninas que viviam na rua e estavam lá, cismaram com ela e deram um cacete nela. Né? Só não bateram na barriga, mas bateram na cabeça, bateram no restante do corpo dela. Ela sofreu uma violência muito grande. E daí ela foi pro quarto. Só que a assistente social não me deu o remédio, eu achei que ela tinha dado no meio desse tumulto todo, e ela acordou achando que estava apanhando, então ela veio pra cima de mim. Eu saí correndo e eu liguei pro meu ex-marido pedindo pra ele me tirar dali imediatamente, porque eu nunca passei um susto, um cagaço tão grande, e nem tanto pela minha vida, mas medo dela me bater na barriga, né? Eu já sabia que eu tinha uma criança ali prestes a nascer a qualquer momento, e se eu levasse um golpe na barriga ia ser fatal, eu ia perder meu filho. Então aí eu fui lá pro Jaraguá, tinha que dormir no colchão. Aí uma pessoa doou colchão, outra pessoa doou geladeira, doou fogão. O pessoal lá da congregação do Jaraguá, do Jardim Bandeirantes, né? Sou muito grato a eles. Cada um doou uma coisa, que a dona da casa que eu morava, que meu ex-marido alugou, falou na igreja que tinha um casal que não tinha móveis nenhum, e daí eles doaram, e eu fui pra lá. E depois consegui até montar minha casinha. Precisa ver que bonitinha que era na época, né? E assim eu comecei a ter essa perspectiva de trazer os meus filhos de volta, porque meu ex-marido estava trabalhando, a gente alugou uma casa, e daí eu entrei com o pedido de rever a guarda deles, né, e morar todos juntos. Aí foi quando a Vitória foi morar com o pai, mas ficou o Heitor e o Enzo comigo, né? E aí eu já voltando para o tempo da minha separação, 5 anos depois, foi, né, essa questão de se ver novamente sozinha, só que agora com 3 crianças. E assim seguiu a minha luta. E assim eu trabalhei em call center, eu trabalhei em comércio, eu comecei a trabalhar em escola como auxiliar,
O primeiro trabalho eu não tenho nem registro em carteira. Eu aceitei trabalhar sem registro, porque como eu trabalhava em comércio que tinha comércio ou call center, que era 6 por 1, eu tinha essa questão de não estar com os meus filhos, né? Porque na segunda-feira eu folgava, era a época que eles estavam na escola, eles ficavam na escola e no CCA, né? Então, não tinha como, eles ficavam o dia inteiro na creche, eu não estava acompanhando o crescimento dos meus filhos. E final de semana que eles estavam em casa, eu estava trabalhando. Então era muito complicado. Eu falei assim, não, eu sou formada no magistério, eu vou dar aula porque a escola é de segunda a sexta, é o tempo que eles estão na escola e no CCA, e final de semana eu vou ficar com eles. E assim eu comecei trabalhando numa escolinha na aclimação e foi indo, primeiro como berçarista, depois como auxiliar, até eu conseguir entrar numa creche conveniada, né? E daí eu poder ter um salário que dava para eu me manter. Porque todo mundo sabe que call center, né, ou em comércio, você trabalhando como atendente ou com caixa, você ganha na base do salário mínimo. Mas para você manter 3 crianças sozinha, você não dá para ganhar um salário. Dá, muita gente faz isso. Mas é muito sofrimento. Quantos dias da minha vida eu deixei de comer para sobrar comida para os meus filhos? Eu não comia, né? Às vezes eu passava o dia inteiro com pão para sobrar mistura para eles, para sobrar comida, porque eu como muito bem, né? Dá para ver pelo meu tamanho. Então, se eu comesse, eu sabia que poderia faltar para os meus filhos no final do mês e eu não tinha quem me ajudasse. Eu vim para São Paulo morar com os amigos e aqui depois, né? Acabei sozinha aqui em São Paulo. Eu fui descobrir que eu tinha parente aqui, acho que em 2018. Né? Mas até 2018, já 8 anos tinha se passado. Então, eu deixei muitas vezes de comer para que não faltasse para eles, né? Porque era mais fácil dividir em 3 do que dividir em 4. Assim eles comeriam mais. E assim foi dessa maneira que eu descobri o que é ser mãe, né? Que é você deixar de comer algo ou comprar algo para você, para comprar para eles. Você perceber que não dá para sair todo final de semana, né, para ficar curtindo porque você tem filho em casa, né? E assim, eu não consigo deixar os meus filhos sozinhos. Eu fiz uma vez isso e era só a Vitória que eu tinha. Eu me arrependi tanto que nunca mais eu saí e deixei meus filhos trancados em casa sozinho, né? Eu acho que esse não é um papel da mãe. Deixar eles em casa para ir trabalhar é uma coisa. Agora, para ir curtir, aí, ao meu ver, né, eu, Viviane, eu não concordo com isso. Porque eles são crianças, são adolescentes. Agora estão tudo grande. Mas anteriormente eu não fiz, né? E hoje em dia eles já têm idade para sair comigo, né? Se eu sair, for pro samba, for para qualquer lugar, eu já posso arrastar eles, que são maiores que eu, né? Vai todo mundo. Porque eu não tenho coragem, né, de passar uma noite fora e deixar eles aqui. Se eu sair, eu volto de madrugada. Eles não dormem sozinhos, né? Eu tenho essa preocupação. Porque isso é aprender a ser mãe, né? E cada uma é uma mãe de uma maneira. Cada uma reage de uma maneira, cada uma luta de uma maneira, né? E hoje em dia eu trabalho com crianças e eu procuro tratar os meus alunos da mesma maneira que eu tratei os meus filhos e que eu gostaria que os meus filhos fossem tratados. E é uma maturidade muito maravilhosa. A experiência de ser mãe. Eu tive 3 filhos e 3 cesáreas, né? Eu não pari naturalmente, né? Não tive parto normal, parto natural, essas coisas. Porque a primeira foi forçada, a cesárea, para o hospital ganhar dinheiro em cima disso. Aí o segundo realmente passou da hora, porque eu inventei de ir para casa do meu pai para ter filho, para de novo não ter filho sozinho. Eu e meu pai nós brigamos, ele me colocou na rua. E foi a minha amiga Kátia, né, lá de Sorocaba, amiga prima, que para mim era como fosse parente, minha irmã, minha prima, uma pessoa muito próxima que me socorreu. Né, meu pai jogou todas minhas coisas na rua, eu tava lá com uma barriga para parir, e uma outra com a Vitória no colo, uma outra criança no colo, e minhas coisas tudo jogadas no meio da calçada. E a Kátia me socorreu e levou para casa de outra minha amiga, a Sandra, também, né? A Sandra, a Rúbia, a Roberta, né? Lá no Júlio de Mesquita, que me acolheram. Eu
a Vitória, e depois o Heitor acabou nascendo atrasado, porque com essa história do meu pai me colocar na rua, eu acabei indo para maternidade dias depois, né, quando já não, né, ele já tinha até feito cocô dentro de mim quando ele nasceu, porque realmente passou da hora. Mas foi, né, eu tava esperando uma coisa, aí não deu muito certo, né, aí eu fui despejada, essa minha amiga me socorreu, daí eu tinha que meio que acertar a minha vida, né, nessa hospedagem que ela me cedeu. E agradeço, vou agradecer o resto dos meus dias por isso, por eles terem me socorrido. E daí o Heitor nasceu. E eles ainda ficaram comigo o resto da minha licença lá. Então vou ser eternamente grata, que não é qualquer pessoa que abre a porta da sua casa para receber uma mãe com 2 filhos, né? Uma filha bebê de 2 anos e um filho recém-nascido. Não é qualquer uma pessoa. Então por isso que eu vou ser eternamente grata a ela, né? A todos que me ajudaram. Que depois ainda consegui voltar na casa do meu pai, ser despejado de novo. Aí surgiram as minhas outras comadres, né? Que é a madrinha do Heitor, que é a Rose. Foi também uma época que meu pai me botou para fora de casa, então por isso eu chamei ela para ser a madrinha do Heitor. E no outro momento também que meu pai também me botou para fora de casa, foi a Ana, minha comadre Ana, aqui de São Paulo, que me acolheu na casa dela. Então o Enzo foi dado a ela para batizar. A Sandra, que é a madrinha, né, da Vitória, também, que meu pai, quando descobriu que eu tava grávida do Heitor, me botou pra fora de casa, né, porque ele não aceitava, né, puta que burrice, já tem uma filha, ficou grávida de novo, e ele descobriu da pior maneira, que eu não sabia como contar, e ele descobriu quando ele foi no hospital, que eu passei mal, e ele descobriu que eu tava na maternidade. Então ele me botou pra fora, né? E eu fui pra casa dessa minha comadre. Então as 3 comadres foram histórias em que meu pai me botou pra fora, porque ele não aceitava de eu ser mãe solo, né? Pra ele realmente era uma vergonha. Aí a gente discutia, ele me botava pra fora e elas me acolheram, e daí eu dei os meus filhos pra elas batizarem, né? Foi assim, pessoas maravilhosas na minha vida, e que eu sei que se acontecer alguma coisa comigo, eles cuidam com muito carinho, né? Os meus compadres, as minhas comadres cuidarão com muito carinho dos meus filhos, né? São pessoas que realmente vão morar eternamente no meu coração, todas as pessoas que me acolheram. E os anos passaram, né? Eu estou aqui agora, hoje, antes dessa live, eu estava tendo uma conversa com a minha filha. Eu estava tendo uma DR com a minha filha. Porque, assim, eles crescem. No caso, ela já tem 20 anos, já é uma mulher, né? E começa a pensar diferente da gente, né? Aí a gente continua tratando como filho, como criança, como adolescente. E foi isso que ela foi falar pra mim. Que agora ela já é uma mulher, né? Ela já é maior de idade, ela já mora, né, fora de casa, e que eu devo tratá-la dessa maneira, né? E não mais como o meu bebezinho, né? Ou a minha aborrecente, mesmo agindo às vezes como aborrecente, mas ela quer ser tratada como uma mulher. Então a gente já lavou a nossa roupa suja aqui, né? Porque ser mãe também é isso, né? Você, depois que eles crescem, você sentar e conversar. Ela me falou, eu pedi pra ela me falar que mãe que eu sou pra ela. Na verdade ia ser um outro tema, mas aí diante do que ela me falou, eu resolvi falar de ser mãe, né? E cada uma de nós, mulheres que somos mães, cada uma tem uma história. E essa eu contei aqui uns pedacinhos, alguns flashbacks, né? Eu não quero ficar aqui entrando, falando de todos, né, os meus sofrimentos, né? Passou, graças a Deus eu venci tudo isso. Foi fácil? Não foi fácil. Ser mãe solo não é fácil. É difícil, mas isso empodera tanto a gente. Eu tenho tanto orgulho de falar que eu criei os meus filhos praticamente sozinha, né? Tenho muito, muito orgulho mesmo, sabe? De perceber que eu não sei de onde que eu tirei essa força, né? Só pode ser de Deus, claro. Então eu sei de onde veio essa força. Mas eu agradeço também a todas as mães que estão assistindo aqui,
né, minhas amigas, que de uma maneira, direta ou indiretamente, também acabaram me ajudando. As minhas amigas que trabalharam comigo, que eu conheci no SEIS, que eu conheci na faculdade, que eu conheci na vida por aí, né? Muito obrigada. Muitas coisas vocês me ensinaram com as suas atitudes. Às vezes com palavras, às vezes com atitudes. Você vê como as outras são mães, né? E daí você até consegue ver um errinho onde você tá errando, você começa a ver onde você tá acertando. Eu acho que tem que acontecer isso, né? A gente tem que trocar experiências e ser a melhor mãe que a gente puder. Que os nossos filhos entendam que errando ou acertando, a gente sempre quer fazer o melhor para eles. Principalmente quando a gente erra, né? Eu errei com os meus filhos? Claro que errei, quem não erra? Quem nunca, não é mesmo? Mas eu errei tentando acertar. E eu peço perdão aqui publicamente aos meus filhos pelos meus erros. Já pedi pessoalmente e tô deixando aqui registrado nessa live. E peço também publicamente perdão pelas vezes que eu não superei as expectativas deles. Que de repente tem momentos que a gente espera algo da mãe da gente. E daí, se eu não conseguir superar isso, eu peço perdão. Pelas vezes que eu fui dura, pelas vezes que eu falei não, mas foi necessário para que eles fossem pessoas de caráter agora. Mãe é dizer não também, principalmente dizer não, porque eles têm que saber quais são os limites que eles podem ultrapassar, né? O filho não pode tudo. Essa geração de agora é muito sem limite, extremamente sem limite. A gente já percebe isso lá na educação infantil. Como que as crianças, essa geração que está vindo agora, são extremamente inteligentes e a maior parte deles não tem limite. Então, eu quero que meus filhos entendam que eu precisei impor limites, sim. E todas as vezes que eu disse não, foi por amor. Porque eu quero que eles sejam seres humanos até melhores que eu. Eu quero que eles tenham um futuro melhor que eu. Que eles não passem por tudo que eu passei. Eu quero que eles tenham uma vida totalmente confortável. Que eles não tenham que deixar de comer para que os filhos deles possam comer. Que eles não tenham que abrir mão de inúmeras coisas, inúmeros sonhos da vida deles, para que os filhos deles possam sobreviver, tenham o mínimo possível. Eu quero que eles tenham uma vida confortável, sim. Quero que eles tenham uma vida melhor que eu. E quero que eles sejam pais e mãe melhor do que eu fui, né? Então, assim, ser mãe é todos os dias, né? Não é só no segundo domingo de maio que a gente é mãe integralmente, a gente é mãe desde que o embrião, né, foi gerado dentro da gente. Não é só quando o bebê nasce. Desde esse momento a gente é mãe. E é muito lindo, é muito maravilhoso ter um ser crescendo dentro da gente. É muito lindo, é muito maravilhoso você adotar uma criança. Porque ainda quando cresce dentro da gente não escolhe. Mas quando você adota, você escolhe a criança e a criança te escolhe. Eu sou adotada, então eu posso dizer isso. E a minha mãe falava que no meio de tantas crianças lá no pátio, do abrigo onde eu estava, eu fui a criança que estendi o braço e corri para ela. Porque ela tinha chegado lá querendo adotar um menino, que o sonho do meu pai era ser pai de menino. E quando ela me viu, a gente se escolheu. Eu escolhi a minha mãe e a minha mãe me escolheu. Aí ela contrariou meu pai, que poucas vezes na vida eu vi essa mulher contrariar o meu pai. Ela contrariou ele e me adotou. Então, vamos ser mães adotivas, vamos ser mães, né, biológicas, vamos ser avós que são mães, porque tem várias avós que criam seus netos, né, que até os netos chegam a chamar a avó de mãe e chama a mãe pelo nome. Vamos louvar essas mulheres que, independente da maneira de como você foi gerado, elas assumiram a maternidade, assumiram você. Elas merecem aqui, ó, o nosso aplauso. Parabéns a todas nós que somos mãe. Que Deus continue nos abençoando hoje e sempre. Para todos sempre. Porque ser mãe vai além de tudo. Vai além de todos.
é uma coisa que transcende. Zeca Pagodinho sempre falou que o único amor verdadeiro é amor de mãe. Então, parabéns para todas nós que somos mães. Que Deus nos abençoe muito. E você, filhos e filhas, valorize muito a sua mãe. Valorize o pai também, claro. Mas muito mais a sua mãe. Porque você não tem nem noção do que a gente é capaz de fazer por vocês. Nós somos capazes de dar as nossas vidas por vocês. Então, é algo que tem que ser muito valorizado. É algo que tem que ser muito respeitado. E não se esqueça que Dia das Mães são todos os dias. Beijo no coração de todas vocês. Todos, né? E até a próxima.